Padre Pio certa vez alertou sobre um pecado silencioso que muitos cometem sem perceber e que, segundo sua sensibilidade espiritual, entristece profundamente o anjo da guarda. Não é um erro raro, pelo contrário, está presente na rotina de muitas pessoas que se consideram religiosas. O que torna isso ainda mais sério é que esse pecado costuma passar despercebido pela consciência. Mas Padre Pio viu suas consequências no mundo invisível. E entender isso hoje pode mudar completamente a forma como você vive sua fé no dia a dia. Quando Padre Pio falava sobre a presença do anjo da guarda, ele não usava um tom simbólico ou meramente devocional. Para ele, essa era uma realidade viva, constante e profundamente séria. Em sua direção espiritual, repetia muitas vezes que cada pessoa caminha acompanhada por esse mensageiro fiel de Deus, encarregado de proteger, inspirar e conduzir a alma ao longo da vida. Mas foi justamente por conhecer essa realidade com tanta clareza que ele também fez um alerta que poucos levam a sério. Segundo testemunhos de pessoas que conviveram com o santo capuchinho, Padre Pio demonstrava especial preocupação com certos comportamentos que, embora parecessem pequenos aos olhos humanos, tinham grande peso no mundo espiritual. Ele não falava disso para gerar medo superficial, mas para despertar consciência. Entre esses comportamentos, havia um que ele via se repetir com frequência, preocupante entre pessoas sinceramente religiosas. Não se tratava necessariamente de um pecado escandaloso aos olhos do mundo. Era algo mais discreto, mais cotidiano, mais fácil de justificar. Era o hábito de ignorar deliberadamente as inspirações boas que Deus envia à alma. Padre Pio ensinava que o anjo da guarda não apenas protege de perigos externos, mas também sugere interiormente caminhos de bem. Pequenas moções para rezar, um impulso para evitar uma ocasião de pecado, um chamado silencioso para agir com caridade, um freio interior antes de uma palavra impaciente. Segundo ele, essas inspirações não são imaginação vazia. Muitas vezes, são parte da ação concreta do anjo da guarda na vida da pessoa. O problema começa quando a alma se acostuma a ignorá-las. No início, a pessoa ainda percebe aquele leve incômodo na consciência, aquela sensação de que deveria ter feito o bem e não fez, ou de que deveria ter evitado certa atitude e não evitou. Mas, com o tempo, se esse comportamento se repete, algo perigoso pode começar a acontecer. A sensibilidade diminui, a atenção interior enfraquece. A pessoa continua praticando sua fé externamente, mas vai se tornando menos dócil às inspirações silenciosas que Deus permite que cheguem até ela. Padre Pio via nisso um perigo espiritual real. Não porque o anjo da guarda abandone a pessoa, ele continua fiel à sua missão, mas porque a alma pode se tornar progressivamente mais resistente à ajuda que recebe. E foi exatamente essa resistência repetida que ele associou àquela imagem forte que marcou tantos de seus dirigidos espirituais. A imagem de um anjo entristecido, não por falta de poder, mas por falta de resposta da alma. E o mais impressionante é que esse processo costuma acontecer de forma tão silenciosa que muita gente nem percebe que está entrando nele. Segundo a experiência espiritual de Padre Pio, o que mais entristece o anjo da guarda não é apenas a queda ocasional de uma alma, mas a atitude repetida de indiferença diante das graças recebidas.
Ele compreendia bem a fraqueza humana e nunca ensinou que o anjo se afasta simplesmente porque a pessoa comete um pecado por fraqueza. O que ele via como mais sério era algo mais profundo e mais silencioso. Era quando a alma começava a viver como se não estivesse sendo guiada. Padre Pio explicava que, ao longo do dia, Deus permite que cheguem à consciência pequenos impulsos de bem. Às vezes, é uma vontade inesperada de rezar. Outras vezes, é aquele freio interior, antes de responder com irritação. Em muitos casos, é um chamado discreto, para evitar uma ocasião que a pessoa já sabe, no fundo, que não lhe fará bem. Segundo ele, essas moções são frequentemente ignoradas, não por maldade deliberada, mas por distração, pressa ou costume. A pessoa segue a rotina, justifica pequenas omissões, adia decisões interiores e continua a vida normalmente. Exteriormente, tudo parece estável, mas interiormente, algo começa a mudar. Santa tradição espiritual, que Padre Pio conhecia profundamente, ensina que a docilidade à graça se fortalece quando é exercitada e se enfraquece quando é repetidamente ignorada. Foi exatamente isso que ele via acontecer em muitas almas sinceras. No começo, a consciência ainda reage. Depois, reage menos. Mais tarde, quase não reage. Padre Pio alertava que esse processo não acontece de forma brusca. Ele é lento, discreto e perigoso justamente por isso. A pessoa não percebe um grande rompimento espiritual. Apenas vai ficando menos sensível às inspirações boas que antes eram mais claras. E é aqui que entra a imagem que ele usava para despertar as consciências. Ele dizia que o anjo da guarda permanece fiel, continua sugerindo o bem, continua protegendo como lhe foi confiado por Deus. Mas a alma pode chegar a um ponto em que já quase não escuta mais, não por falta de assistência, mas por excesso de distração interior. Segundo Padre Pio, isso cria uma situação espiritualmente triste, não a derrota definitiva da alma, mas um enfraquecimento da sua docilidade à graça. E quanto mais essa resistência se repete ao longo dos dias e dos anos, mais difícil se torna recuperar aquela sensibilidade inicial. Foi por isso que ele insistia tanto em algo que parece simples, mas é profundamente exigente. Responder generosamente às pequenas inspirações do bem enquanto elas ainda são claras, porque o perigo maior não é cair por fraqueza, é se acostumar a não ouvir. E é exatamente aqui que a mensagem dele começa a se tornar pessoal para quem está escutando agora. Padre Pio não deixou esse alerta para gerar medo superficial, mas para provocar um despertar interior que muitos adiam por tempo demais. O que ele queria que as almas entendessem era simples e exigente ao mesmo tempo. A vida espiritual se constrói nas pequenas respostas dadas a Deus ao longo do dia. Não é apenas nos grandes momentos de decisão que a fidelidade se prova. Muitas vezes, ela se revela naquele impulso silencioso de rezar que a pessoa ignora, na palavra impaciente que poderia ter sido contida, na caridade que foi adiada por comodidade. Em cada uma dessas pequenas escolhas, algo se fortalece ou se enfraquece dentro da alma. Segundo Padre Pio, o anjo da guarda continua sempre fiel à sua missão. Ele não abandona a pessoa por causa de suas fraquezas. Continua protegendo, inspirando e intercedendo como Deus lhe confiou. Mas existe uma diferença real entre uma alma que procura escutar e outra que se acostuma a ignorar. A primeira cresce em sensibilidade espiritual. A segunda corre o risco de viver cada vez mais distraída interiormente,
E é justamente essa distração repetida que ele via como espiritualmente perigosa. Não porque Deus deixe de oferecer graça, mas porque a alma pode ir se tornando menos disponível para acolhê-la. Por isso, Padre Pio insistia que a vigilância espiritual não começa com grandes penitências extraordinárias, mas com atenção humilde às pequenas moções do bem que surgem no cotidiano. Uma decisão de rezar quando vem um impulso, um esforço para evitar uma palavra dura, um ato de caridade feito sem esperar reconhecimento. São coisas pequenas aos olhos do mundo, mas enormes diante de Deus. Se hoje você percebe que muitas vezes tem ignorado esses chamados interiores, não é motivo de desânimo. Pelo contrário, o simples fato de perceber já é uma graça que reacende a sensibilidade da alma. Comece de novo, com passos simples, com atenção mais consciente, com o coração mais disposto. Porque, como o Padre Pio ensinava, o anjo da guarda continua ao seu lado, paciente, fiel e pronto para ajudar. A pergunta que fica não é se ele ainda fala, é se nós ainda estamos dispostos a ouvir.